Programa Saber Direito, TV Justiça. Esse nosso curso é o curso sobre Código Civil de 2002, parte geral. Essa é a nossa aula número 4. O tema da nossa aula de hoje é a teoria geral do negócio jurídico. Meu nome é Flávio Tartucci, sou advogado, professor em São Paulo, professor do curso FMB e da Escola Paulista de Direito, doutorando pela USP, mestre pela PUC São Paulo. O nosso e-mail para dúvidas, sugestões é saberdireito@stf.jus.br. Repetindo, saberdireito@stf.jus.br. Nesse nosso curso de parte geral do Código, na aula passada nós vimos o tema relativo aos bens, objeto do direito, e vimos também as principais polêmicas relativas ao bem de família. Nessa aula de hoje, vamos tratar o negócio jurídico, esse fenômeno essencial para a compreensão do direito privado como um todo. E a gente começa essa nossa exposição trabalhando aqui com vocês os conceitos iniciais a respeito dos fatos jurídicos. E o nosso ponto de partida é o conceito de fato. O que seria o fato? O fato seria qualquer ocorrência. Essa é a nossa ideia inicial do curso. Fato é qualquer ocorrência. A partir do momento em que eu tenho esse fato qualificado por um fenômeno jurídico, eu passo a ter o conceito de fato jurídico. Uma fórmula simples. Fato mais direito é igual a fato jurídico. Falamos no fato jurídico, e isso acontece toda vez em que temos um conceito em sentido amplo ou lato sensu. Aparece o conceito a primeira vez, está nesse sentido amplo ou lato sensu. Então, o fato jurídico lato sensu é justamente esse fato mais direito. O fato jurídico lato sensu, em sentido amplo, ele se divide em dois. Nós temos o fato humano e o fato natural. O que diferencia o fato humano do fato natural? O elemento volitivo, o elemento vontade. O fato humano, que é justamente aquele fato que tem vontade, ele é também denominado como fato jurígeno, justamente pelo elemento volitivo. O fato natural, que é aquele sem vontade, ele é tido como um fato jurídico stricto sensu. Esse é um conceito importante. O fato jurídico stricto sensu é o fato natural. Esse fato natural, ele pode ser ordinário ou extraordinário. O fato jurídico stricto sensu ou natural ordinário vem do decurso do tempo. O fenômeno temporal no direito. E aí nós temos aquele dueto, conceito de prescrição e de decadência, que são fatos jurídicos naturais. E além do fato jurídico natural, nós temos o fato jurídico stricto sensu extraordinário. E aí temos outro dueto importante. Fato jurídico natural extraordinário. Temos o caso fortuito e a força maior. Repetindo, recapitulando, temos o fato, depois o fato jurídico lato sensu. O fato jurídico lato sensu se desdobra, primeiro, em fato humano, que é o fato jurígeno, e fato natural, que é o fato jurídico stricto sensu. Esse fato jurídico stricto sensu pode ser um fato ordinário, que se espera, ou extraordinário. O ordinário, eu mencionei para vocês o decurso do tempo. Extraordinário, caso fortuito e força maior. Vamos falar um pouco de caso fortuito e força maior, porque essa diferenciação, esses dois conceitos, sempre dividiram a doutrina. Há quem afirme que o caso fortuito é um evento extraordinário da natureza. E a força maior é um evento que não se espera do homem. Há quem diga o contrário, que o primeiro é do homem e o segundo é da natureza. Nessa discussão, e Pontes de Miranda chegou a afirmar que essa discussão seria irrelevante, a melhor diferenciação no nosso sentir é a diferenciação clássica do Orlando Gomes. Orlando Gomes dizia, caso fortuito, evento totalmente imprevisível. Força maior, evento previsível, mas inevitável. Caso fortuito, evento totalmente imprevisível. Força maior, evento previsível, mas inevitável. Os senhores devem perceber que o Código Civil trata do caso fortuito e da força maior no artigo 393 como excludentes de responsabilidade. E muitos dizem, como aliás Pontes de Miranda já afirmava, que a diferenciação seria irrelevante, que os conceitos são sinônimos. Bom, voltando aqui, então, vimos, nós temos o fato natural, que pode ser ordinário e extraordinário, e antes dele nós temos o fato humano,
que é também conceituado fato jurígeno. O nosso tema central é o fato humano. É o fato humano que nos interessa. Porque esse fato humano, fato jurígeno, ele pode ser lícito ou ilícito. O fato humano, ele acaba sendo um ato. Porque a partir do momento em que eu tenho o elemento volitivo, eu passo a ter um ato, que pode ser lícito ou ilícito. O ato ilícito, ele está no artigo 186 do Código Civil. E os senhores devem tomar muito cuidado com o conceito de ato ilícito do artigo 186 do Código. Porque houve uma mudança substancial ali. Pelo artigo 186 do Código Civil de 2002, o ato ilícito, ele decorre de uma lesão de direito somada à lesão de direito a um dano. O artigo diz assim: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Qual é a principal diferença desse artigo 186 se eu faço a confrontação com o artigo 159 do Código 16? O artigo 159 do Código 16 utilizava ou. O artigo 186 do Código de 2002 utiliza e. Então, ato ilícito pelo nosso Código Civil é uma lesão de direito mais dano. E não mais ou dano. Isso muda tudo. Um ou que eu transformo em e muda totalmente a categoria jurídica. Mas deixemos um pouco o ato ilícito de lado. Porque o nosso principal objetivo nessa aula de hoje é analisar aquele fato jurídico humano, jurígeno, que tenha elemento volitivo e licitude. Porque aqui surge o conceito de ato jurídico. O chamado ato jurídico em sentido amplo. Há uma grande polêmica doutrinária a respeito da questão se o ato ilícito também é ato jurídico. Aliás, na própria exposição de motivos do Código Civil, há uma menção de que o ato ilícito também é ato jurídico. Mas no nosso sentir, como já lecionava Vicente Hall, na doutrina clássica, como já lecionava Orozimbo Donato na doutrina clássica, como ensina hoje Zeno Veloso, o ato ilícito não é ato jurídico, porque o ato ilícito é antijurídico. De qualquer forma, a questão não é pacífica. Pontes de Miranda, Silvio Venosa e Moreira Alves entendem que o ato ilícito também é ato jurídico. É uma questão que divide a doutrina, questão polêmica. E que os senhores devem tomar o devido cuidado. No nosso sentido, o Código adotou a ideia do ministro Moreira Alves, de que o ato ilícito também é ato jurídico. Bom, o ato jurídico, seja ele só lícito ou ilícito, o ato jurídico, ele se divide em ato jurídico lato sensu, em negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito. E, eventualmente, alguns até mencionam uma outra categoria, parece que há uma dúvida aqui do Marcos. Meu nome é Marcos, sou da VET Concurso. Queria saber do senhor uma definição no que diz respeito a ato, fato jurídico. Boa pergunta. Eu mencionei para os senhores, recapitulando, que o ato jurídico lato sensu, ele se divide em negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito. Alguns autores que seguem a doutrina de Pontes de Miranda afirmam a existência também do chamado ato-fato jurídico. E aí vamos por partes. Vamos perceber o que é o negócio jurídico, o que é o ato jurídico em sentido estrito e o que seria o tal ato-fato jurídico dentro da análise dos atos jurídicos que são lícitos. O negócio jurídico, que é um conceito nosso central, o negócio jurídico seria um ato jurídico em que é uma composição de interesses com finalidade específica. Esse é o conceito de negócio jurídico. E os exemplos típicos de negócio jurídico são casamento e contrato. As partes têm uma finalidade estipulada pela autonomia privada. Já o ato jurídico stricto sensu, como afirma Marcos Bernardes de Mello, traz uma outra situação. Porque no ato jurídico stricto sensu, não há uma composição de interesses com finalidade específica. Temos apenas meramente efeitos legais. O exemplo típico de ato jurídico stricto sensu, temos meramente efeitos legais, é o reconhecimento de filho, ou o pagamento direto de uma obrigação. Agora, alguns apontam justamente o ato-fato jurídico. O ato-fato jurídico, ou como diz Pontes de Miranda, o ato real, seria um fato jurídico qualificado por uma vontade